No caso, o que a gente vai fazer aqui é vir na nossa solução. A gente pode vir aqui em tabela, caso a gente queira ver só as tabelas. A gente vai clicar em novo, e a partir disso a gente vai selecionar que o novo elemento que a gente quer adicionar na nossa solução é a tabela. Aí ele vai pedir o nome para a gente, então como o documento está pedindo, aqui a gente seleciona. A gente seleciona habilitar anexos aqui, então ele pede para a gente organizar dessa forma. E na coluna principal, em vez de se chamar name somente, a gente vai definir como o nome da máquina. A gente não precisa mexer nessas configurações avançadas. Aí ele vai salvar para a gente a nossa tabela. Aí a gente vai voltar para aquela. A gente está numa navegação agora de organização, de gerenciamento da nossa tabela, como a gente viu anteriormente. O que a gente vai fazer aqui é criar novas colunas. Se a gente filtrar aqui por Composo, que é o nosso publicador, a gente tem somente dois campos personalizados, que é o que a gente mais utiliza, que é o que a gente desenvolve. Os demais campos que não tem o publicador são os padrões, onde podem servir para a gente em alguns momentos, mas o que a gente vai utilizar vão ser esses personalizados. Então, o que a gente vai começar fazendo vai ser criar um novo campo do tipo com o nome price, que vai ser o preço da máquina. A gente vai selecionar o tipo moeda e vai selecionar como requisito comercial. Então a gente não consegue ter um registro da nossa entidade sem que esse valor não esteja preenchido. No valor mínimo que a gente pode definir como zero e o máximo a gente define como 50 mil. A gente pode agora clicar em salvar. Então ele vai salvar para a gente essa coluna com essa configuração do preço. Em seguida a gente vai criar uma nova coluna agora vai ser com título de exibição Requested By, que vai ser quem fez o pedido, então ele vai pegar a informação de quem está fazendo o pedido. E vai ser num formato de e-mail. Então, se a gente vier aqui em texto, e-mail, ele já traz para a gente o formato de e-mail. Em seguida, a gente vai adicionar mais alguns campos. Então, no caso, data de que foi feito o pedido, vai ser do tipo somente data. Quem foi o aprovador, quem vai ser o aprovador, para quem a gente vai enviar essa informação. Novamente, texto, e-mail. A gente vai colocar um campo de comentário que vai ser
o campo onde a pessoa vai justificar o pedido dela. Então, a gente pode selecionar aqui como várias linhas de texto. Ah, o prazo para envio, então, prazo estimado de envio, também vai ser do tipo somente data. A gente vai adicionar também um campo de data para guardar a informação de quando foi feita a aprovação daquele pedido, quando foi analisado aquele pedido. Então, novamente, de data, somente data. A gente vai criar agora um campo de aprovação, que vai ser se aquele pedido, aquele registro na nossa entidade de pedidos foi aprovado ou não. Então, a gente vai colocar aqui o nome desse campo de approval status. Ah, a gente vai selecionar o tipo aqui como opção. A gente vai deixar o pesquisável aqui como marcado. Se a gente quiser sincronizar com a opção global, o que seria isso aqui? A gente cria uma opção global que a gente pode deixar salvo no Dataverse, e a gente pode utilizar em outras colunas. Então, em vez da gente sempre vier aqui e ficar criando todas as opções na mão, a gente pode simplesmente deixar como sim, e selecionar aquela opção padrão. Muitas vezes isso acaba poupando a gente de repetir ou de ter um retrabalho aí na concessão das opções. No caso, a gente vai definir aqui como não, para deixar isso somente aqui para esse campo. Então, o primeiro status é approve, no caso que se a pessoa selecionar isso, o pedido foi feito e aceito. E reject, que é no caso do pedido ser rejeitado. A gente pode salvar. E agora a gente vai criar uma coluna calculada. Como a gente tinha dito anteriormente, ou o campo ele vai guardar somente a informação que a gente passar para ele, ou ele vai fazer algum cálculo a partir de alguma regra que a gente definir. No caso, a gente vai agora criar essa regra em um campo específico. Então, se a gente vai ter a informação de contribuição do departamento, então, caso tem todo um cenário ali, no caso, que se a máquina for maior, tiver um valor maior que determinada condição, o departamento vai incluir uma contribuição. Então, é para isso que a gente acaba utilizando essa guarda, por isso que a gente está guardando essa informação. Ah, a gente vai selecionar aqui moeda como tipo, e no comportamento a gente vai selecionar como cálculo feito. Aí a gente não salva por aqui, a gente vai salvar a primeira vez aqui. A gente vai salvar e editar. Ele vai abrir uma nova janela aqui para a gente realizar o cálculo. Aqui a gente pode definir uma condição para o cálculo ser feito, ou a gente pode simplesmente adicionar a ação. No caso, a gente não vai definir nenhuma condição, então a gente vai simplesmente vir aqui em adicionar uma ação.
Aí ele vai oferecer para a gente algumas funções. No caso, o que a gente quer fazer é pegar a coluna price, que a gente definiu ali, que a gente criou anteriormente, e a gente vai fazer um cálculo, no caso, um cálculo de vezes, que é a contribuição do departamento, que é de 10%. Acho que aqui é. Aí a gente pode salvar aquela condição. Aí o bloquinho ele vai ficar fechado aqui, a gente pode editar ele novamente caso precise. Mas a gente vai definir a contribuição do departamento com cálculo do preço vezes 0,1 para 10%. Então, no caso, a gente pode salvar aqui agora.